Olá, eu sou o professor Paulo Darnes do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de conversão de energia. Nós vamos nessa aula começar a abordar o transformador de tensão. Bom, o transformador ele não é um dispositivo de conversão eletromecânica de energia. Ele é um dispositivo que ele converte ou adequa níveis de tensão e corrente. Mas ele é um elemento muito importante em sistemas de potência de uma forma geral. E a sua análise também envolve algumas questões importantes que nós vamos tratar mais à frente em máquinas elétricas. Transformador também é largamente aplicado em circuitos eletrônicos de potência, certo? Bom, um transformador consiste basicamente de um circuito magnético que é envolvido por duas bobinas, por pelo menos duas bobinas. Como nós já vimos, é necessário ter um fluxo alternado para nós termos tensão induzida. Então, transformadores só funcionam com tensões e correntes alternadas. Os transformadores, para evitar perdas por correntes parasitas, são construídos com lâminas de ferro. Então lembre que um transformador nunca vai ser construído em ferro maciço. Seu núcleo magnético será sempre lâminas de ferro empilhadas, onde serão inseridas as bobinas ou enrolamentos do transformador. Nessa nossa primeira análise sobre o transformador, nós vamos considerar o transformador como um dispositivo ideal. Para isso, nós vamos fazer as seguintes considerações. Fluxo de dispersão desprezível, permeabilidade magnética infinita, circuito magnético linear, isso é, sem esterese e sem saturação, isso já é uma consequência da permeabilidade infinita, perdas no ferro nulas e perdas na resistência das bobinas também nulas. Nós vemos aqui no slide um transformador ideal, então vocês podem ver um núcleo magnético que é envolto por duas bobinas. Então, como nós consideramos a permeabilidade infinita, a relutância do circuito, a relutância magnética do circuito é nula. E se essa relutância magnética é nula, isso implica que a indutância do transformador, dos seus enrolamentos, é infinita. Ou seja, é como se a bobina fosse um circuito aberto. Se eu alimentar essa bobina com uma tensão na entrada e o secundário estiver em aberto, nós vamos ver que nós não teremos nenhuma corrente na entrada do transformador, ou seja, a corrente de magnetização vai ser nula. Devido ao fato da sua indutância ser infinita, automaticamente a sua reatância também é infinita. Bom, nós já vimos então que para nós termos tensão induzida no enrolamento, eu preciso ter um fluxo alternado no núcleo do transformador. Automaticamente, se eu tiver uma tensão alternada, eu vou induzir um fluxo alternado também no transformador, certo? Então, conhecendo essa tensão máxima e conhecendo algumas características geométricas aí do meu transformador, eu consigo saber qual que é o fluxo máximo, consigo também saber qual que é a densidade de fluxo máximo. Só que, se a permeabilidade magnética for infinita, isso implica que eu posso ter densidade de fluxo sem ter intensidade de fluxo. Ou seja, o meu valor de B não vai ser nulo, eu consigo calcular, ele depende ali da área da seção transversal, depende do número de espiras, depende do fluxo, depende da frequência e depende também da tensão induzida, certo? Então eu consigo calcular a densidade de fluxo máximo. Mas se a sua permeabilidade, a permeabilidade do núcleo for infinita, o campo H vai ser nulo, a intensidade de campo vai ser nula. E se o H é nulo, automaticamente eu não tenho corrente no transformador, certo? Então eu não preciso magnetizá-lo, eu consigo ter densidade de fluxo sem ter corrente na entrada para magnetizar o transformador ou para magnetizar o indutor, certo? Obviamente isso é uma situação ideal que na prática a gente nunca vai encontrar, certo? Mas nesse momento, como nós estamos considerando o transformador um dispositivo ideal, é isso que nós vamos considerar.
Como nós temos somente um núcleo magnético, o fluxo no núcleo vai ser um só. Só que o fluxo concatenado com cada uma das bobinas depende do seu número de espiras, do número de espiras da bobina. A tensão induzida na espira, ela depende então do número de espiras da bobina e da variação do fluxo no núcleo. Em cada uma das bobinas nós temos essa equação, vocês podem ver aqui no slide. Se eu dividir a equação de tensão induzida da bobina 1 pela tensão induzida da bobina 2, nós vamos chegar que a relação entre as tensões é igual à relação entre o número de espiras, certo? Então, tensão da bobina 1 dividido pela tensão da bobina 2 é igual ao número de espiras da bobina 1 dividido pelo número de espiras da bobina 2. Essa relação, em geral, nós batizamos aí com a letra A, e ela é chamada de relação de transformação ou de relação de espiras. Então, se eu conheço 3 dessas 4 variáveis aí, eu consigo sempre calcular a quarta, certo? Bom, nós já vimos então a relação de tensão. E a relação de corrente? Bom, se nós formos então a equação da força magnetomotriz, nós vimos nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, que a força magnetomotriz é igual ao somatório dos produtos NI de cada bobina. Isso vai ser igual à intensidade de campo magnético vezes o comprimento médio do núcleo. Bom, como o H vai ser sempre nulo para um transformador ideal, então eu tenho que esse somatório de produto NI tem que ser nulo. Nesse exemplo, nós só temos aqui 2 bobinas. Então eu tenho que NI1 menos NI2 tem que ser igual a 0. Bom, por que menos? Quando nós fizemos essa dedução da fórmula da força magnetomotriz, nós supomos a corrente entrando, certo? Pelo terminal positivo. Aqui nessa fórmula nós estamos representando a corrente na bobina 2 saindo. Então eu tenho que inverter o sinal no somatório. Bom, se eu retrabalhar um pouco mais essa fórmula, eu vou chegar aqui à relação de transformação entre a corrente da bobina 1 e a corrente da bobina 2 vai ser igual ao inverso da relação de transformação de tensão. Ou seja, I1 por I2 vai ser igual a N2 sobre N1. Isso é igual a 1 sobre A, ou seja, o inverso da relação de transformação ou o inverso da relação de tensão. Novamente, eu conhecendo aí 3 variáveis, eu consigo sempre calcular a quarta. Se nós trabalharmos um pouco a fórmula da relação de tensão e da relação de corrente, nós vamos concluir que o produto aí da tensão pela corrente na bobina 1 tem que ser igual ao produto da tensão pela corrente na bobina 2. Ou seja, a potência na entrada tem que ser igual à potência na saída do transformador. Então lembre que é um transformador ideal, ou seja, não tem perdas, então a tensão, a potência na entrada tem que ser igual à potência na saída. Isso está de acordo aí com a conservação de energia, certo? E nós também vamos chegar à conclusão que a impedância, entre a impedância na saída e a impedância na entrada, entre Z1 e Z2, eu tenho uma relação aí de A ao quadrado. Ou seja, se eu tiver uma dada impedância Z2 na saída do transformador, ela é vista no primário com o valor multiplicado por A ao quadrado. Bom, então se eu tenho um transformador ideal, aplico uma tensão V1 na entrada, tenho uma tensão V2 na saída. Se eu acoplar uma carga Z2 na saída do transformador, no seu secundário, automaticamente V2 em cima de Z2 vai me puxar uma corrente I2, certo? Eu posso facilmente calcular esse valor. Se eu conheço o V2, se eu conheço o Z2. Isso vai me gerar uma corrente na entrada do transformador, uma corrente I1. Todas essas tensões e correntes têm que obedecer à relação de transformação.
Bom, nós vimos então que essa impedância que está na saída, ela pode ser vista na entrada sendo multiplicada por Z por A ao quadrado. Então Z2 multiplicado por A ao quadrado é a impedância que eu vejo na saída do transformador. Então eu posso transferir essa impedância para a saída. Bom, para eu continuar tendo corrente, eu preciso curto-circuitar a saída do transformador. Bom, mas eu vou ter uma corrente infinita? Não, eu não vou ter uma corrente infinita. Por quê? Se eu curto-circuitei a saída do transformador, automaticamente eu zerei o V2. Se eu zerei o V2, pela relação de transformação, o V1 também tem que ser zero. Bom, mais o V1 em cima do transformador. Essa tensão V1 que eu tenho aqui na alimentação, ela vai ficar inteiramente sobre a minha impedância Z2 vezes A ao quadrado. Bom, uma vez que as duas tensões no transformador ideal são nulas, eu posso então simplesmente remover o transformador, certo? Então esses três circuitos que nós temos representado aqui no desenho, se eu estiver medindo somente a tensão e a corrente na entrada, para mim eles são equivalentes, certo? Se esses três circuitos estiver dentro de uma caixa que eu não consigo enxergar o que tem dentro, só consigo medir a tensão e a corrente nesses dois terminais de entrada, eu não tenho como distinguir se dentro dessa caixa qual desses três circuitos está montado, certo? Eles são equivalentes. Bom, para que serve isso, né? Então, se eu tiver um circuito com um transformador ideal e eu tiver várias impedâncias no circuito, eu posso transferir essas impedâncias do primário para o secundário ou do secundário para o primário, de tal forma que eu fique com um circuito mais simples de resolver, certo? Obviamente o último circuito aqui, ele é um circuito muito mais simples do que o circuito anterior com o transformador. Então toda vez que eu tenho uma impedância no secundário e eu quero transferir ou refletir ela para o primário, a nomenclatura que nós vamos adotar aqui no nosso curso, nós vamos chamar essa impedância de Z2'. Então Z2' me indica, o linha me indica que era uma impedância que foi refletida e o 2 me indica que essa impedância originalmente estava no secundário. E para fazer isso, eu tenho que pegar o Z2, que estava no secundário, e multiplicar por A ao quadrado. Eu também posso pegar uma impedância que está no primário e transferir ou refletir ela para o secundário. Para fazer isso, agora eu vou ter que dividir por A ao quadrado. E eu vou indicar essa impedância como Z1'. Então o linha me indica que essa impedância foi refletida, e o 1 me indica que anteriormente, originalmente, ela estava no primário. Antes de encerrar o vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício, para vocês poderem aí resolver. O resultado está aqui embaixo no vídeo, vocês podem então depois conferir o resultado, certo? Bom, nós vamos então encerrar esse nosso quarto vídeo. Eu espero que ele seja útil no seu estudo.